Através da história humana, todas as civilizações sempre tiveram seus deuses. Desde os ídolos da antiguidade aos deuses modernos do século XXI. Mas afinal, quais alguns dos resultados desses ídolos na vida daqueles que aceitam a sua influência? O que fazer para evitar que outras coisas ocupem o lugar que pertence somente ao Criador? Hoje, juntos, nós vamos explorar respostas para essas importantes perguntas. Amor em 10 passos. O que mais importa? Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, Amor em 10 passos. Esse é o título da série de mensagens que iniciamos na última semana, onde estamos estudando o antigo código moral de Deus para a humanidade, os 10 mandamentos. Na semana passada, na mensagem inaugural dessa série, nós falamos sobre o primeiro preceito dado por Deus no Monte Sinai. Não terás outros deuses diante de mim. E hoje vamos analisar o segundo mandamento e como guardá-lo nos coloca, queridos, mais próximos de Deus. E aqui está ele. Não farás para ti nenhum ídolo. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. E esse mandamento apresenta como princípio 2 aspectos. Não idolatre coisa alguma, pois certamente você vai se decepcionar, e adore somente a Deus, porque Ele é o único digno de ser adorado. Mas afinal, o que é um ídolo? Um ídolo é tudo ou qualquer coisa que tira o nosso foco de Deus e atrai a nossa atenção e adoração para si. Quando qualquer coisa ou alguém, além de Deus, é o primeiro na minha vida, esse é um ídolo, mesmo que inerentemente nada haja de ruim nele. Algumas pessoas colocam os seus ídolos em cofres. Outros colocam seus ídolos na garagem. Alguns colocam seus ídolos numa marina. Já outros adoram seu ídolo através da maneira que pensam ou através do seu estilo de vida. Não é interessante que a arqueologia confirma que todas as culturas através da história humana sempre tiveram seus ídolos? Estátuas semelhantes a animais, produtos ali da terra, os astros celestes como o sol, a lua, coisas dessa natureza. Aparentemente existe, queridos, dentro do coração humano a necessidade de adorar algo. E por alguma razão, se essa necessidade não for canalizada para Deus, as pessoas elas se voltam a qualquer outra coisa com um objetivo, saciar esse desejo. Só que Deus claramente nos deixou a advertência para não agir assim. Não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Nos tempos bíblicos havia primariamente 4 deidades. Baal, o deus masculino do sexo, e Asterote, a deusa feminina do sexo. A adoração a estes deuses era marcada por orgias com prostitutas sacerdotais. Já um terceiro deus, Moloque, o deus da violência, e a sua adoração era centrada no sacrifício de crianças. E outro deus que a Bíblia também menciona no Novo Testamento é Mamon, o deus das riquezas. Sexo, violência e dinheiro. Hoje as pessoas pagam para ver e experimentar essas 3 coisas no cinema. Naqueles dias, os ídolos eram feitos de pedra, argila, madeira, metal. Hoje as pessoas têm imagens mentais dessa mesma natureza. Além, obviamente, dos ídolos menos agressivos, mas que também se encaixam na descrição divina. Não farás para ti nenhum ídolo. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. E eu pergunto para você, o que falar do ídolo do sucesso? Do ídolo fama, do ídolo status, do ídolo pessoal? Sem dúvida alguma, torna-se cada vez mais difícil educar nossos filhos dentro de uma cultura que idolatra toda e qualquer coisa que traga prazer próprio. No livro de Deuteronômio, Deus instrui seus filhos dizendo: tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar.
Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo. Em outras palavras, Deus diz, tomem cuidado. Mas hoje o homem age de forma contrária à instrução divina. As pessoas proclamam com orgulho qual é a sua paixão, qual é o seu ídolo. Mas Deus diz, tome cuidado. Por quê? Porque na idolatria, queridos, há profundos perigos. E o primeiro deles é a decepção. Os ídolos desse mundo nos decepcionarão. Eles sempre prometem dar muito mais aquilo que são capazes. Os antigos escritos do profeta Jeremias, que se encontram no Antigo Testamento, afirmam o seguinte: quem adora ídolos vai se tornando estúpido e todo como eles. As pessoas que fabricam ídolos vão cair no ridículo, porque quando estiverem em dificuldades, os falsos deuses que fizeram não serão capazes de dar a menor ajuda. Eles nem sequer respiram. Os ídolos são pura ilusão, são uma enorme tolice. Essa é a ratoeira que a mídia e propaganda preparam. Compre o nosso produto e você vai ser importante. Consuma a nossa experiência e você verá o que é ser feliz. Ouçam só outro texto do Antigo Testamento que aponta para a falácia da idolatria. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Você por acaso já comprou alguma coisa na internet e quando o produto chegou, você ficou decepcionado? Eu já, algumas vezes. A gente compra nessas lojas online, vê sua foto, mas quando chega não é aquilo que você esperava. Queridos, cada vez que você coloca qualquer pessoa ou qualquer coisa no lugar de Deus, cada vez que você esperar que eles resolvam os seus problemas, ou que possa de alguma forma garantir a sua felicidade, você vai se decepcionar. Ouça com atenção o que diz a palavra de Deus. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Por quê? A própria Bíblia responde: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Lembre-se que qualquer tipo de ídolos sempre causarão decepção na sua vida. Mas há um segundo perigo que a idolatria traz. E é relacionado com o domínio. Os ídolos desse mundo nos dominarão. Você se sente atraído e quando você menos percebe, esses ídolos estão dominando e controlando a sua vida. Ouça só o que o apóstolo Paulo escreveu. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, foram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Preste bem atenção em duas palavras aqui: atraídos e levados. Em outras palavras, dominados pelo poder desses ídolos. Tudo aquilo que você amar a mais do que Deus, o atrairá. A atração é o poder inicial de domínio à mente humana. A atração causada pelas coisas materiais e efêmeras desse mundo. Álcool, fumo, drogas, sexo, esporte, dinheiro, posições e assim por diante. E para muitos, quando menos esperam, são levados e assim dominados por esses ídolos modernos. Quando a gente vê, por exemplo, o exemplo de torcidas organizadas, a maneira pela qual as pessoas são dominadas por uma paixão. E aqui eu gostaria de sugerir duas perguntas que nos ajudarão a entender se estamos sendo dominados por algum desses ídolos. A pergunta que eu tenho para você é essa: você vive para quê? Hein? Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Nós gastamos as nossas energias, nosso tempo, nosso talento para vencer na vida, não é verdade? Estudamos, trabalhamos, compramos, economizamos, ou pelo menos a gente tenta, não? Mas afinal, para que tudo isso? Hein? Temos apenas uma vida para usar. Quais são os principais objetivos que nós temos? Quando a gente compreende que Deus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida e que não devemos ali idolatrar outras coisas, a gente descobre de fato qual é o nosso principal objetivo, o objetivo central da nossa vida. E a segunda pergunta que você precisa fazer é: a quem você está tentando agradar? Hein? Muitas pessoas estão sempre preocupadas com os seus próprios interesses. É os meus desejos, são os meus objetivos, são os meus valores. E agindo assim, o seu ídolo é ele ou ela mesma. Eles se tornam seu próprio Deus, porque adoram a si mesmos. Já outros admitem que a sua vida se centra nessa constante busca de agradar a todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Fazem de tudo para alcançar esse objetivo. E se você me permite, em outras palavras, se você vai viver pela opinião de outras pessoas, de certa forma isso também se torna um Deus, que você sempre está tentando agradar a eles. Só que, ao seguir a ordem divina, nós vamos colocar em uma posição
em que não seremos dominados nem pela nossa ambição própria, muito menos pela opinião e influência de outras pessoas, que sem dúvida alguma tem sido um ato de idolatria para muita gente. Já o terceiro perigo da adoração de ídolos, modernos ou não, é a destruição. Os ídolos desse mundo nos destruirão. O quê? Isso mesmo. Esse é um processo contínuo que chega a um triste fim. A idolatria faz com que nós percamos ali a distinção de que Deus nos concedeu como seres humanos, porque no final nós nos tornamos como aquilo que a gente mais valoriza. Davi, ele escreveu o seguinte no livro dos Salmos: tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Certa vez, um homem extremamente rico se aproximou de Jesus e fez a seguinte pergunta para ele: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para aquele jovem: vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Mas o que é interessante é que Jesus nunca disse isso para qualquer outra pessoa, somente para aquele jovem. E eu te pergunto, por quê? Porque Jesus sabia que esse era o ídolo da sua vida, a sua conta bancária. Jesus foi direto ao âmago da questão e, em outras palavras, disse: você tem um outro Deus na sua vida. E se você realmente deseja me seguir, se você deseja ser um discípulo meu, você vai ter que desistir desse ídolo. Do contrário, você será não apenas dominado, mas ao final destruído por ele. E a Bíblia afirma o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E se aproxima o momento, queridos, que a profecia bíblica se cumprirá. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Se aproxima o momento em que a destruição será o destino final de ídolos e idólatras. E por sinal, quando a gente fala sobre o destino final da nossa vida, me permite de uma maneira especial apresentar para você a revista Esperança na Mira da Verdade, que foi preparada com muito carinho para você e a sua família entender textos de difícil compreensão e temas de aparente controvérsia na Bíblia. Para receber essa linda revista, aí no conforto do seu lar, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98 244 4449, e peça o seu exemplar da revista Esperança na Mira da Verdade. Não perca essa oportunidade. Sem qualquer custo, nós vamos enviar para o endereço da sua preferência e segue o número novamente. Anote aí, 12 98 244 4449. O que você está esperando? Mande uma mensagem para a gente. Mas daqui uns minutinhos, hein? E então, que tipo de ídolo você precisa retirar da sua vida? Hein? O que é que você ainda está adorando, que impede que você seja tudo aquilo que Deus deseja de você? Será que é um hábito? Será que é um relacionamento? Será que é uma ambição? Qual é o seu ídolo? Se Deus diz que você precisa se livrar de algo e você não consegue, você deixou de dominar esse algo e ele agora domina você. E para se libertar, somente através do poder de Deus na sua vida. E a melhor maneira de expressar de forma real essa liberdade é através da verdadeira adoração ao único Deus que é digno de ser adorado. Essa é a verdadeira adoração. A Bíblia afirma que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar o Deus Criador em espírito e em verdade significa que a nossa adoração deve ir além do que uma mera manifestação externa ou um ritual que nós seguimos. Isso significa que nós devemos adorá-lo com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso intelecto racional e as nossas emoções. O que nos leva a crer que nós devemos adorar a Deus da maneira pela qual Ele é revelado. Não uma dimensão apenas como uma estátua, uma relíquia, um quadro, mas de maneira real, diante daquele que é o único digno de ser adorado. Mas por que será que Deus é o único que merece essa adoração, hein? Simples. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o originador do universo. Davi afirma: porque o Senhor é grande e digno de todo louvor,
mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Mas, infelizmente, o ser humano, de acordo com a Bíblia, trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Você conhece alguém que vive assim, Pessoas que servem e adoram as coisas que Deus criou. Você parou para analisar que diferentes coisas que as pessoas adoram nos nossos dias? Pessoas que se dizem racionais, inteligentes, cultas, eles adoram as coisas criadas ao invés do Criador. E por que agem dessa forma? Porque as pessoas querem transformar Deus em algo que possam ver e tocar. Sabe quais são os resultados? Primeiro, limita a presença de Deus a um local específico. E se você pode dizer que Deus é uma estátua, você está especificando a sua localização. E aí, se nós colocamos Deus em um cristal ou uma pirâmide, sabemos exatamente onde Ele está. E uma das consequências é que se perde a noção da transcendência divina. Assim nós podemos levar Deus para onde a gente quer, não é mesmo? O que também significa que se nós não queremos ter Deus por perto de nós, o trabalho é só fechar a porta. E o Deus não poderá ver o que está acontecendo. Outro resultado da busca por ídolos visíveis é que isso também diminui a influência e o poder de Deus. Se Deus é uma estátua, uma caixinha, qualquer outra coisa, então ele é bem menos imponente e ameaçador do que um Deus todo-poderoso, criador do universo, não é mesmo? Assim Deus se torna mais conveniente e bem mais fácil de ser manipulado. O que acontece aqui, queridos, é o reverso de Gênesis 1:27, onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora é o homem que diz: façamos Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queremos fazer com que Deus seja como nós. Não acredita? É só perguntar às pessoas o que elas pensam de Deus. E sem dúvida alguma é muito mais fácil mudar a nossa ideia a respeito de Deus do que mudar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus para nós. É muito mais simples mudar a Deus do que viver como Ele deseja. E um outro resultado é que transformar Deus em um ídolo palpável facilita a manipulação de Deus de acordo com a nossa vontade. Quando nós idolatramos algo, o maior controle está na mão do adorador do que do adorado. E é exatamente isso que muitos querem. Desejam um Deus que possa ali ficar manipulando. Deus, o Senhor me deve essa, não? Fui bonzinho o ano inteiro, agora eu quero a retribuição. Essa é a abordagem, a vida espiritual do gênio da lâmpada, né? A gente esfrega ali quando queremos e exigimos o pronto atendimento do nosso desejo. Mas não é assim que nós nos relacionamos com Deus. Agindo assim, nada mais fazemos do que praticar idolatria. Mas afinal, qual é o resultado contrário? O que acontece quando a gente realmente entende e coloca em prática o significado de adorar a Deus como Ele deseja que nós o façamos? Quais são os resultados da verdadeira adoração? Um deles é uma vida com alegria e satisfação, queridos. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e a gente verdadeiramente o ama, Deus nos concede alegria e satisfação na nossa vida, muito além daquilo que nós estamos buscando em outros deuses. Davi escreveu um dos mais belos salmos, o seguinte: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Atente bem para essa linda promessa. Se buscamos deleite, alegria em Deus, não em outras coisas ou pessoas, Ele, o próprio Deus, vai atender os desejos do nosso coração. E muitos, ao chegar ao final da vida, dizem: é uma pena que eu não entendi o plano de Deus para minha existência antes. Estava buscando satisfação e alegria em outras coisas, não em Deus. E apenas perdi preciosos anos da minha experiência. Queridos, não aceite qualquer tipo de substituto. Entenda realmente o que mais importa. Não se satisfaça com uma imagem de Deus. Uma imagem sempre vai ser a sombra daquilo que é real. Além disso,
A verdadeira adoração vai trazer para você uma vida com liberdade e paz. A palavra de Deus também afirma que nós podemos viver em liberdade como a gente nunca experimentou antes, se a gente coloca Deus em primeiro lugar. O próprio Jesus Cristo afirmou quando nesse mundo viveu: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Poucos versos depois ele repete: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E essa liberdade, ela é real na nossa experiência, porque quando nós tivermos Deus em primeiro lugar, nós não mais precisamos nos preocupar em tentar agradar 359 pessoas ao mesmo tempo. Agora a gente vive para agradar apenas um ser, Deus. O nosso foco então vai ser viver um significativo relacionamento de amor com o Criador. E a partir desse relacionamento, a gente vai orientar as outras dimensões da nossa vida. Seremos também libertos da culpa do passado, dessa culpa que destrói. Porque finalmente a gente vai compreender o que significa ser perdoado de maneira completa por Deus. A gente vai sentir a liberdade que a gente tanto necessita para viver com paz aqui na nossa mente. Nós somos então libertos do passado. A gente aprende a viver livres no presente. O que nos dá, queridos, ali total liberdade para o futuro. Não temos assim medo de morrer, porque sabemos em quem confiamos. E finalmente, um outro resultado da verdadeira adoração é uma vida transformada, à semelhança de Jesus Cristo. Quando Deus é o único Deus em nossa vida, e quando a nossa adoração é apenas e tão somente centrada nele, essa devoção desenvolve o nosso caráter. E como resultado, a gente tem uma vida de transformação, uma vida transformada. E como mencionei anteriormente, queridos, dessa forma, você será cada vez mais semelhante àquilo que você ama. Ouça com atenção. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Tudo aquilo que realmente amamos nos transforma à sua semelhança. Seremos sempre semelhantes àquilo que adoramos. Esse é o grande problema da idolatria, queridos. Se a gente ama o dinheiro, se nós amamos riquezas, você se tornará cada vez mais materialista. Porque essa é a única razão da vida, o único foco. Se você adora a si mesmo, você se tornará cada vez mais egoísta. Porque o foco, o centro do universo, é você. Mas se você adora Jesus Cristo, você se tornará cada vez mais semelhante a Ele. E é isso que Deus tanto deseja que você se torne. Cada vez mais semelhante a seu Filho, Jesus Cristo. Deus almeja que você desenvolva as mesmas características de Cristo. Amor, alegria, paciência, coragem, paz, mansidão e todas as outras dimensões maravilhosas do seu caráter. Até chegar ao tempo em que, na unidade da fé e em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Isso é extraordinário. A plenitude de Cristo. Queridos, adorar a Deus vai levar você e a mim a viver essa experiência, que significa atingir o potencial como ser humano, de acordo com a vontade divina. Queridos, ouçam bem. É impossível tornar-se tudo aquilo que Deus deseja que você e sua família seja, se você não colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. É impossível tornar-se tudo o que Deus deseja que você e sua família seja, se você não eliminar
todo e qualquer ídolo que esteja ocupando lugar que só pertence ao Criador do universo. E são por essas razões que os 10 mandamentos começam com essas 2 ordens de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Na sequência ele diz, não farás para ti imagem de escultura. Queridos, o segundo mandamento da lei moral de Deus é, na realidade, o cumprimento perfeito do primeiro. Quando tomamos a decisão de colocar Deus no centro da nossa vida, nós não podemos permitir que nada ocupe o lugar que pertence somente a Ele. Quando nós agimos assim, não vai haver confusão na nossa mente a respeito da verdadeira adoração. Pois, como resultado, ali nós vamos nos afastar de tudo aquilo que diminui a importância de Deus na nossa existência. E como eu mencionei na semana passada, para aqueles que guardam o primeiro e o segundo mandamento, a obediência aos demais é um resultado natural dessa decisão. Se amamos a Deus acima de todas as coisas, se agradar ao Deus, Criador do universo, é o que mais importa, o nosso coração vai ser movido em direção à obediência dos outros 8 mandamentos restantes. Porque a partir deste ponto, Deus será definitivamente o primeiro na nossa existência. Eu reconheço que esse assunto não é tão simples quanto possa parecer. Porque colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é mais do que simplesmente aceitar esse fato de maneira intelectual. Significa, acima de tudo, agir dessa forma. Talvez algum de vocês possa estar dizendo, eu e minha família já somos cristãos. Não temos nenhuma imagem ou ídolo na nossa casa. Mas não se esqueça que você pode muito bem guardá-los aqui no seu coração. E eles não são ídolos de metal, madeira ou argila, mas são ídolos mentais. E Deus, queridos, deseja que você o conheça como Ele realmente é. Mas como saber quem de fato é Deus? Como isso é possível? Quando olhamos para Jesus Cristo, nós podemos dizer, é assim que Deus é. Deus desejava tanto que você o conhecesse, que Ele tomou a decisão de vir, queridos. Ele próprio, esse mundo, em forma humana, para que você pudesse saber quem Ele é. Tire seus olhos dos ídolos desse mundo. Olhe para Jesus. Essa é a única forma de você entender quem de fato é Deus. A oportunidade de você colocar de lado tudo aquilo que ainda hoje é uma distração, uma separação entre você e Deus, para que Ele seja o primeiro, para que Ele seja a prioridade, para que Ele ocupe o lugar que só pertence a Ele. Isso me permite, gostaria nesse momento, orar por você, pela sua família e por sua decisão. Deus eterno, que possamos no nosso viver, na nossa jornada nesse mundo, colocá-lo como prioridade, vivendo de acordo com o Teu propósito na nossa vida. Isso nós suplicamos a Ti em nome e pelo amor dEle, Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá você. Temos um lançamento especial, uma novidade para você e para sua família. A revista Esperança na Mira da Verdade. Você pode solicitar no número do WhatsApp que está aí na tela nesse momento, ou então entrando em contato com a gente através do nosso website, novotempo.com/escola bíblica. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje mesmo. Manda uma mensagem para a gente. Peça essa revista e você vai receber de maneira gratuita, no endereço da sua escolha, esse material que vai ser uma bênção para você e para sua família.